Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Quero que você estenda sua mão para o pastor Márcio. Vamos orar por ele, abençoá-lo. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós declaramos que te amamos de todo o coração. E, Senhor, nosso coração é sedento pela Tua palavra, pelas Tuas palavras de bênção, de exortação, de sabedoria. E, Senhor, nós pedimos agora para que o Teu Espírito Santo capacite mesmo o pastor Márcio, Pai, para que ele possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar por meio dele, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazê-lo lembrar de tudo que o Senhor revelou a ele, do que ele estudou. Senhor, que nós possamos ser abençoados nesse início de ano, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade e a vida na nossa vida, Senhor, que ela é viva e eficaz para nos julgar, mas também para nos fortalecer. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. É uma alegria estarmos reunidos para adorar a Deus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 18. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Irmãos, esse é o primeiro culto de 2026. É uma alegria estarmos juntos para adorar a Deus. E nesse mês, de maneira muito especial, a gente vai estar refletindo quem nós somos e qual é a nossa identidade, através dos valores da IPI Beth Avot. Quem lembra os valores da IPI Beth Avot? Eu sou meio TDA, eu gosto das coisas em ordem alfabética, né? Nós somos uma igreja carismática, somos uma igreja contextualizada, somos uma igreja cristológica, somos uma igreja cuidadora e somos uma igreja missional, né? Eu vejo fora da ordem alfabética, me dá um negócio. Aí, irmãos, esses são os temas que a gente vai estar refletindo nesse mês sobre os valores e a nossa identidade. O tema de hoje, da nossa meditação, somos uma igreja cristológica. E o que é uma igreja cristológica, irmãos? É uma igreja em que o centro é Cristo. Jesus é o centro. Jesus é o centro de absolutamente todas as coisas. Então, gostaria de fazer a leitura bíblica com você. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso de número 25. A palavra de Deus diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ilumina sobre nós, Senhor, porque somos completamente dependentes de Ti. Precisamos que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Tua palavra, ilumine sobre a nossa mente e coração. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Faz isso para o nosso bem. Faz isso para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de partir da nossa meditação hoje, desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25, para a gente refletir sobre esse tema, uma igreja cristológica.
E eu queria, em primeiro lugar, irmãos, dizer que o pastor João, quando colocou aí o tema cristológico logo no primeiro tema, ele é muito feliz por uma questão fundamental. A igreja de Corinto, que é a igreja para a qual Paulo está escrevendo, é uma igreja que tinha várias características. Por exemplo, se você dá uma olhada aí no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas interessantes sobre a igreja de Corinto. Dá uma olhada no verso, a partir do verso de número 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que me foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja carismática. O que é uma igreja carismática, irmãos? Era uma igreja cheia dos carismas, cheios da manifestação do Espírito Santo. A graça de Deus se manifesta no meio do povo de Deus de várias maneiras. E Deus vai usar cada um de acordo com os dons, os talentos que Ele distribui. Mas a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja em que havia muito conhecimento, havia muitos carismas, era uma igreja carismática, ela era uma igreja que tinha algumas fissuras. E o apóstolo Paulo vai começar no capítulo 1 falando da cruz de Cristo e vai encerrar, quase encerrando ali a carta no capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo vai passar toda a carta de 1 aos Coríntios falando da centralidade do Evangelho. Irmãos, nós somos evangélicos. Você sabe o que é o Evangelho? Se alguém perguntar para você na rua, o que é o Evangelho? Então, repete comigo, o Evangelho é a revelação do amor de Deus na cruz e na ressurreição de Jesus. Isso é o Evangelho, irmãos. O apóstolo Paulo vai passar a carta de 1 Coríntios inteira tratando do Evangelho. Ele vai falar da cruz, ele vai falar da ressurreição e ele vai falar das implicações da cruz e da ressurreição em cada momento da vida do povo de Deus. Então, a igreja de Corinto, irmãos, ela era uma igreja que tinha vários problemas, apesar de ter muitas qualidades. E um dos problemas fundamentais da igreja de Corinto é que ela não tinha centralidade em Cristo. Não era uma igreja que estava centralizada no Evangelho. A gente vai ver alguns pontos agora com vocês. Vamos ler novamente o 18 e o 19, 1 Coríntios 1, 18 e 19. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Irmãos, tem gente que fala assim, as coisas de Deus são loucas, Não são loucas, tá, irmãos? O apóstolo Paulo não está dizendo que as coisas de Deus são loucas. Presta muita atenção. As coisas de Deus são loucas para os que se perdem. Você é um perdido? Então você não pode falar que as coisas de Deus são loucas. As coisas de Deus não são irracionais. As coisas de Deus às vezes vão além da razão, mas elas não são irracionais. Deus é o Senhor da razão, Ele criou a razão, Ele não é irracional. Às vezes, o que Ele faz, a nossa razão não acompanha, mas o fato de que a minha razão limitada não acompanhar a Deus, não significa que Ele está fazendo alguma coisa fora da razão, porque Deus faz tudo dentro da razão. Às vezes não é dentro da minha razão, mas Deus não faz coisa irracional, irmãos. Ele criou a racionalidade. Aliás, irmãos, Deus não faz defesa, apologia da ignorância, tá? Lamentavelmente, eu vejo que alguns evangélicos no Brasil parece que fazem defesa da ignorância. Não faça isso, a Bíblia nunca faz defesa da ignorância. Aqui o apóstolo Paulo não está fazendo defesa da ignorância, irmãos. Quando ele fala que o evangelho, ele usa essa expressão, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, tá? Ele não está dizendo que o evangelho é loucura, irmãos, é muito pelo contrário. Para os que são salvos, para os que conhecem a graça e andam na presença de Deus, o evangelho não é loucura.
O Evangelho é sabedoria de Deus e é poder de Deus. Deus muitas vezes age além da tua razão, mas Ele não age na irracionalidade. E a Bíblia está dizendo aqui sobre o conhecimento, né, que há muita gente que se considera muito esperta e muito inteligente, né? O pastor João, inclusive, citou isso, né, na hora ali do momento da oração pelas ofertas. Tem gente que fala assim, eu sou muito bom, né? Eu sou uma pessoa muito capaz, muito inteligente, olha as coisas que eu consigo fazer, olha como eu sou o melhor no meu ramo profissional, ou como eu sou um empresário bem-sucedido. E a pessoa não percebe, irmãos, que se ela tem alguma coisa na qual ela se destaca, isso foi dom da graça de Deus. Se você consegue fazer alguma coisa, o ser humano não pode fazer coisa alguma se não for dada do céu. Então o apóstolo Paulo está destacando aqui, irmãos, que a palavra da cruz, ela é o coração do Evangelho, é o coração dessa boa nova. A cruz e a ressurreição, né? Ele começa com a cruz no capítulo 1, encerra com a ressurreição no capítulo 15. A cruz e a ressurreição, irmãos, são centro da Bíblia, são centro da história, e deve ser o centro da nossa vida como pessoa, e deve ser o centro da nossa vida como igreja. E o Evangelho, a palavra da cruz, e a palavra desse que foi crucificado e ressuscitado, irmãos, ela não é loucura, a não ser que você seja um perdido. Tem muita gente hoje em dia que acha que a palavra da cruz é loucura. Tem um filósofo muito conhecido, quem já ouviu falar do Nietzsche? O Nietzsche é um alemão, e o Nietzsche ele gira sua filosofia em torno da ideia de poder. E o Nietzsche, ele era completamente contrário ao Evangelho, porque o Nietzsche achava que o Evangelho a mensagem do Evangelho é uma religião nas categorias ali da sua época, né? E nos termos do Nietzsche, não são os meus, tá? O cristianismo é uma religião para fracos, crianças, mulheres e escravos. Porque o Evangelho, irmãos, parece loucura para esse mundo, porque ele coloca tudo de cabeça para baixo, porque o Evangelho é poder, mas é poder que se manifesta na fraqueza. O Evangelho é o único lugar na história em que o amor venceu de verdade, mas ele não venceu com poder bélico, ele não venceu na violência, ele não venceu na sabedoria deste mundo, ele venceu no amor, num Deus que se manifesta em fraqueza no Filho, num Deus que se manifesta na loucura do amor, porque o amor faz loucura, irmãos, não faz tolice, tá, irmãos? Não vai sair por aí falando que o pastor disse que o amor faz tolice, tá? O amor não faz tolice, mas o amor faz umas coisas que para os outros parecem loucura. Sabe qual é a grande loucura do amor? O amor se entrega. O Evangelho é essa sabedoria de Deus, essa fraqueza de Deus. Porque no amor, a gente se entrega, a gente demonstra a nossa fragilidade, a gente se expõe. E Deus nunca se expôs tanto quanto na cruz. Deus nunca revelou de maneira tão clara quem Ele é quanto na cruz. Para a loucura do Nietzsche, que não entendeu o Evangelho. E, aliás, morreu doido, né? Diz aí os biógrafos que ele morreu literalmente doido, né? Gosto muito de uma frase do C.S. Lewis. O C.S. Lewis disse certa vez o seguinte, aliás, perdão, não foi o C.S. Lewis, foi outro autor. Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, se Deus quiser. Ele diz o seguinte, loucura não é, o que produz loucura não é falta de razão. Porque geralmente quem doida é o pessoal que usa demais a razão. Por exemplo, matemático, você pode conhecer muito matemático endoida, enxadrista. Tem muito jogador de xadrez, chega uma hora, dá uma pane, cara, o cara fica doido. Por quê? É gente que usa muito a razão. Agora você não vê poetas e cantores geralmente não enlouquecem, irmãos. O que enlouquecem não é falta de razão, é excesso. Mas é uma razão doente que não se submete à revelação. Não há nada de errado com a razão, irmãos. Mas a razão precisa estar no lugar certo. Por que o mundo acha que a palavra do Evangelho é loucura?
porque o mundo não se submete à grande revelação de Deus, que é o centro de absolutamente todas as coisas. E o centro de todas as coisas é o amor de Deus revelado na cruz e na ressurreição de Jesus. E se você não crê no Evangelho, você vai começar a tentar satisfazer a fome do teu coração em muita fonte que não mata a fome e a sede. Você vai procurar em filosofias, você vai procurar em sensações, você vai procurar em coisas, você vai procurar em outros relacionamentos, mas nada nesse mundo vai poder saciar o teu coração, se não for na sabedoria de Deus, revelada no Evangelho da cruz da ressurreição. Então, irmãos, o Evangelho, o apóstolo Paulo começa afirmando o seguinte: o Evangelho, ele não é loucura. O Evangelho é loucura para quem se perde, mas para quem anda com Deus e conhece a Deus, ela é sabedoria de Deus. E a sabedoria que dá um nó na cabeça dos sábios dessa época e dos entendidos, porque uma hora, irmãos, eu tenho uma tese, tá? Quando a ciência avançar em todas as direções, na maior profundidade em que a gente possa, e esse dia, eu acho que talvez já tenha chegado, tá, irmãos? A gente vai esbarrar com a face de Deus e vai constatar que, de fato, não há outra razão ou explicação ou motivo para todas as coisas que não Deus. E Deus se revela de uma maneira especial, clara e profunda no Evangelho. Se você crê, a palavra de Deus é sabedoria. Se você não crê, essa palavra que é sabedoria de Deus vai te parecer loucura. Verso de número 20 até o 22. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Olha que interessante, irmãos. O verso 20 começa: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador deste mundo? O questionador desse mundo são os filósofos, os pensadores, né? Ou seja, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta: quem é que de fato entende alguma coisa? Quem entende alguma coisa? Na época da faculdade, eu tive um professor, ele era pós-doutor em economia, Harold Ford, ele morreu ainda nos anos 90, da última década do milênio passado. O tempo passa, né, irmãos? No milênio, a gente já está falando em milênio passado já. No milênio passado, eu tinha uma relação de amizade com o Harold, e o Harold era um homem muito inteligente. Ele era um homem brilhante, mas ele tinha um problema. Ele achava que o Evangelho era loucura. Ele achava que o Evangelho era bobagem. Lamentavelmente, ele já faleceu, mas é alguém que não encontrou a verdadeira sabedoria. Então, irmãos, quem é inteligente e sábio de verdade? Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, essa pregação do Evangelho, que é loucura para esse mundo, esse é o caminho pelo qual Deus, irmãos, resolveu nos visitar, entrar na nossa vida, encher a nossa vida de alegria, de perdão, de esperança, de paz e renovar todas as coisas na nossa vida, através daquilo que o mundo considera loucura da pregação. Um Messias crucificado. Na época do Novo Testamento, irmãos, eu gosto de trazer esse dado, os judeus eles tinham uma expectativa sobre o Messias, né? Na verdade, o judaísmo do primeiro século, na época do Novo Testamento, não tinha um pensamento uniforme, tinha vários partidos judaicos, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha essênio, tinha zelote, tinha um monte de grupo dentro do judaísmo. Mas uma característica geral do messianismo do primeiro século, ou seja, da expectativa do filho de Davi prometido, que ia derrotar o mal, ia fazer com que Israel reinasse sobre todas as nações,
Uma expectativa geral é que o Messias viria com grande poder e ia sujar a bota de sangue, no sangue dos inimigos de Israel. E quem Deus enviou, irmãos? Deus enviou o Messias, Jesus, que não derramou sangue de ninguém, que não saiu para derrotar os exércitos dos romanos, que não saiu para acabar com os impostos que o Império Romano cobrava, altos impostos da população, mas um Messias que derrotou todo o principado, potestade e poder, inclusive o Império Romano, crucificado e ressuscitado. Você consegue entender por que Jesus derrotou o mal, irmãos? Você consegue entender? Via de regra, irmãos, quando a gente pensa em Jesus na cruz, na ressurreição, presta muita atenção. Tem muita gente que acha que Jesus só morreu e ressuscitou para trazer perdão da culpa do teu pecado. Glória a Deus, isso é verdade, tá, irmãos? Mas não é toda a verdade. É uma pequena parcela da verdade. Jesus fez muito mais do que morrer na cruz pelos seus pecados para te perdoar. Jesus, ele derrotou todo o principado, potestade e poder na loucura do Evangelho. Ele derrotou o Império Romano. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que ele crucificado derrotou o Império Romano? Porque ele morreu na cruz condenado à morte pelos romanos. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, irmãos, ele simplesmente passou a rasteira em todo o Império Romano, que com todo o seu poder econômico, militar, político, foi completamente impotente para executar o Messias e mantê-lo morto. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, irmãos, ele humilha todo o Império Romano, todo o poder econômico, militar, político. Ele derrotou o diabo e os seus anjos, os seus demônios, né? Os seus anjos caídos. Ele derrotou o pecado, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Ele derrotou a própria morte. Irmãos, Jesus triunfou sobre todo o principado, potestade e poder. E isso é revelado naquilo que para o mundo é a loucura da pregação, mas que para a igreja é a sabedoria de Deus. E nessa fraqueza de um Messias, que não se levanta com armas para ferir os outros, mas se levanta para morrer em favor dos outros, ele viveu por nós e viveu toda a sua vida por nós. Nessa fraqueza, Deus revela o seu poder, porque a fraqueza de Deus revelada na cruz, ela é muito mais poderosa de que todos os exércitos e todos os impérios. Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, e agora, nesse exato momento em que a gente está adorando a Deus, Ele está vivo, assentado à direita do Pai, Ele está reinando, e não há um átomo nesse universo que esteja fora da sua soberania. Em breve Ele vai voltar e vai renovar todas as coisas. Sabe o que significa, irmão? Significa que para o mundo o Evangelho é uma loucura, porque nós temos uma esperança que nem os impérios, nem as guerras, nem a crise, nem a corrupção e nem a maldade das pessoas é capaz de abafar, porque a nossa esperança é o Messias crucificado, mas ressuscitado, e Ele está vivo hoje. Para o mundo isso é loucura, mas quando Jesus voltar e fizer novas todas as coisas, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, irmãos, a gente vai ver quem é o doido. Aquele dia, irmãos, a gente vai ver quem é que está doido, quem é o louco, o insensato, o tolo, é aquele que não crê no Evangelho. Jesus falou para a gente não chamar ninguém de tolo, tá, irmãos? Isso não significa que os tolos não existam, tá? Os tolos existem, a tolice existe. Só não é para chamar o outro de tolo para ofender a pessoa, tá? Mas a tolice existe. Como diz o salmista, né? Não sejais como a mula que não tem entendimento. As mulas estão por aí, irmãos. Tem gente sensata, tem gente que não tem sabedoria, mas aquele que crê no Evangelho,
ele tem acesso à verdadeira sabedoria, irmãos, e essa não se ensina em enciclopédia. Isso é revelação. É revelação de Deus sobre o seu amor revelado na cruz, na ressurreição. Então, irmãos, a palavra da cruz, ela expõe todos os falsos centros que a gente possa querer estar na vida. Tem gente que acha que o centro da vida é a sua capacidade de entender e compreender, né? Tem gente que acha que é muito inteligente. Tem gente que acha que é muito piedoso, né? Os judeus esperavam sinais da parte de Deus, eles queriam manifestações de poder. Irmãos, hoje em dia nas igrejas está cheio de gente que acha que o centro da igreja é milagre. Deus é bom e Ele faz milagre. Hoje a gente viu, por exemplo, testemunhos de milagre aqui, tá? Mas presta muita atenção em nome de Jesus. O centro da igreja não é milagre. O povo de Israel, quando os hebreus, quando são libertados do Egito, viram muito milagre. Mas foram adorar o bezerro de ouro. Mas foram idólatras, murmuradores, e aquela geração morreu no deserto. Eles viram um monte de milagre, irmãos. Irmãos, não tem nada de errado com milagre, tá? Milagre é bom, Deus abençoe tua vida, tua família. Deus encha de milagre, mas presta atenção em nome de Jesus. O centro da fé não é milagre. E a gente não crê para ver milagre. É o contrário. Porque a gente crê, a gente vê milagre. Mas a gente crê no quê? No Evangelho. O centro tem que ser Jesus Cristo. Não há outro centro que a gente possa ter na nossa fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aí fez listinha de sonhos para 2026? Levanta o braço. Vamos ver. Alguns irmãos fizeram, né? Alguns fizeram, mas levantaram a mão porque estão com vergonha. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa nos 3 pedidos principais que você fez para 2026. Vamos lá? Pensa aí rapidinho. Quais são as 3 coisas que você mais deseja para 2026? Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Onde é que está Jesus nesse negócio? Onde é que está Jesus, irmãos, nessa história? Jesus, Ele é o centro da Bíblia. Tudo aponta para Ele. Ele é a plenitude do tempo. Ele é o momento chave da revelação de Deus. Jesus é o centro da história. Toda a história converge para o momento da cruz da ressurreição. Jesus é o centro do universo, irmãos. Esse universo que padece por causa da idolatria e do pecado, ele vai ser restaurado por causa da graça de Deus na cruz, na ressurreição. Mas esse Jesus que é o centro da Bíblia, é o centro da história, que é o centro do universo, ele tem que ser o centro da tua vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida como igreja. E se a igreja não for uma igreja cristocêntrica, irmão, a gente já perdeu. A gente já errou o alvo. Só quando a igreja é cristocêntrica, ela vai ser verdadeiramente bíblica. Quando a igreja não é cristocêntrica, ela pode até dialogar com a cultura, mas ela vai se vender para a cultura e vai ser uma passapanista para os valores da cultura. Mas quando a igreja é centrada no Evangelho, ela vai avaliar a cultura e vai julgar a cultura. E ela vai discernir na cultura aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nós somos uma igreja carismática, mas os dons de Deus são irrevogáveis. Ele dá dons à igreja, mas de nada adianta ter carisma, se o centro da vida não for Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Você vai ter uma igreja, se tem música boa, irmãos, como diria o pastor Ricardo Agreste, se tem música boa e não tem evangelho, é show, não é igreja. Se tem comunhão e não tem evangelho, é clube, não é igreja. Se tem auxílio aos necessitados e não tem evangelho, é ONG, não é igreja. Se tem diálogo com a cultura, mas não tem evangelho, é filosofia, é sociologia, mas não é igreja, irmãos. A igreja é centrada em Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua presença, na sua cruz e ressurreição. E a cruz, irmãos, ela coloca tudo de cabeça para baixo. Tudo de cabeça para baixo. Não sei, acho que eu já contei até essa história para os irmãos. Uma vez uma irmã me disse o seguinte: pastor,
Eu gosto muito dessa história, irmãos, é história verídica. Minha irmã chegou para mim e falou assim: pastor, é o seguinte, a Bíblia fala que tem que perdoar, mas é o seguinte, pastor, eu não tenho sangue de barata, não. Pisou no meu pé, eu piso de novo. Deu um tapa na minha cara, eu dou tapa na cara de novo, pastor, porque eu não tenho sangue de barata. Falei, muito bem. Aí a pessoa ainda justifica biblicamente, né? Que a gente é engraçado, né, irmãos? Tem uns crentes que fazem as bobagens, que quer justificar biblicamente. Porque está escrito na Bíblia, né, pastor? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Então eu estou obedecendo a palavra do Senhor, né? Pisou no meu pé, eu piso no pé também. Falei, olha, irmã, que interessante, né? A sua leitura, a sua aplicação. A irmã só esqueceu de um pedacinho, né? A senhora não pode ler um pedaço da Bíblia isolada, a senhora tem que ler a Bíblia inteira. E quando você lê a Bíblia inteira, a lei do talião, irmãos, ela é justa, você sabia? O olho por olho, dente por dente não é injusto, é justo. Porque a lei do talião, ela limita a vingança. Então, se você pisou no meu pé, eu não vou matar você, eu vou pisar no teu pé. Se você cortou a minha mão, eu não vou matar teu filho, eu vou cortar a tua mão. Mas se a lei do talião é justa, irmãos, por que a gente não pratica? Porque o Evangelho virou tudo de cabeça para baixo, e porque no Evangelho, Jesus já puniu e já vingou o teu pecado. Você já foi vingado na cruz. Então, quando você resolve se vingar, você está declarando que a vingança que Deus realizou na cruz não vale para você. Então, se você quiser viver na lei do talião, que é justa, no olho por olho, dente por dente, boa sorte, tá? Vai dar tudo errado, não vai dar certo. Tá? Por quê? Porque o Evangelho, irmãos, colocou tudo de cabeça para baixo. A lei do talião continua valendo, mas para quem não crê no Evangelho, porque se você crê no Evangelho, Deus já vingou você na cruz. E a parte que te cabe agora é fazer o que Deus fez com você. E o que Deus fez com você? Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando andávamos alheios de Deus, obstinados no mal e do pecado e sem crer em Deus e no Evangelho. Mas agora que você crê, meu irmão, e você foi perdoado, se você não perdoar, você está declarando que o sacrifício de Cristo na cruz é incompetente e é insuficiente para trazer perdão nas relações da tua vida. Entendeu, irmãos? Então, eu tenho um amigo que uma vez disse o seguinte: a vingança pertence ao Senhor, mas Ele me usa como instrumento da sua vingança. Não faz isso, tá, irmãos? É uma leitura ruim, tá? Não vai por aí. Então, irmãos, o Evangelho coloca tudo de cabeça para baixo. E para a gente finalizar, vamos para o verso, deixa eu pegar aqui, que eu me perdi no verso. Verso 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Na cruz, o Messias que se revelou na fraqueza foi muito mais poderoso que qualquer exército. Olha que loucura, irmãos. Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado e Ele ressuscitou. E sabe que você está aqui na rua Ana Nery 300 hoje de manhã? Ou os irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque na maior fraqueza de Deus é muito mais poderosa que toda a fortaleza humana. E essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, irmãos, é a mensagem do amor que salva, não ferindo os inimigos, mas trazendo perdão e graça aos inimigos, reconciliando as pessoas, porque na cruz e na ressurreição de Jesus o amor venceu de verdade. E Jesus para nós, irmãos, é poder de Deus e a sabedoria de Deus. E agora, irmãos, com muita alegria a gente vai celebrar a ceia. E sabe o que a gente celebra quando celebra a ceia? A gente celebra o amor de Deus. A gente celebra a certeza da graça e da salvação. A gente celebra a verdade de que na cruz e na ressurreição de Jesus,
o amor triunfou sobre todos os inimigos. Quem dá a última palavra é Deus. Em breve, o Messias crucificado e ressuscitado vai voltar para renovar todas as coisas. E o amor continua trazendo nova vida, fazendo milagre, fazendo muitas coisas. Mas não esquece, irmãos, a igreja tem que ter um centro. A igreja de Corinto, irmãos, estava dividida, porque alguns achavam que eram melhores que os outros. Na hora da ceia tinha alguns que comiam até passar mal, outros bebiam até ficar de fogo, tá? Porque nossa ceia hoje, desde o século XIX, a gente começou a usar suco de uva, né? Mas até o século XIX o pessoal usava vinho mesmo, né? E tinha alguns que ficavam de fogo, tinha alguns que comiam até passar mal. Sabe por quê? Porque Jesus não era o centro. Porque Jesus não veio para glorificar a si mesmo. Ele veio por amor de nós e para a glória do Pai. E quando Jesus é o centro da igreja, a igreja não está preocupada só com o próprio umbigo. Ela está preocupada em amar o Evangelho, em pregar o Evangelho. Ela está preocupada em abençoar as pessoas. E ela está preocupada em demonstrar na vida do outro tanta coisa maravilhosa que Deus fez por nós. Deus ama você. Na cruz, na ressurreição, Deus perdoa você. Para encerrar, você pode repetir isso comigo? Na cruz e na ressurreição, eu sou uma pessoa amada, perdoada, aceita por Deus. E tudo isso por causa da sabedoria de Deus e do poder de Deus na cruz e na ressurreição. Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor, obrigado por estarmos juntos nesse primeiro culto, Senhor, deste ano. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho é sabedoria mais profunda. Não há nada mais maravilhoso, mais impressionante, mais profundo do que o Evangelho. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa discernir o Evangelho. Senhor, abre o nosso coração para que a gente possa crer e viver o Evangelho. Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, como diria o Lutero, a nossa tendência é esquecer do Evangelho todo dia. Por isso, Senhor, a gente precisa que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos lembrem do Evangelho todo dia. Senhor, aviva a Tua obra na vida do Teu povo. Mas tudo começa, tudo permanece e tudo se conclui no Evangelho. Senhor, nos abençoa para que sejamos um povo que seja cheio dos dons, um povo que seja que dialogue com a cultura, que seja uma igreja contextual, que seja uma igreja missional. Senhor, nos abençoa para que a gente seja uma igreja de fato bíblica, mas, Senhor, nada disso é possível se a gente não tiver centrado em Ti, que a Tua presença, que a Tua graça e o Teu Espírito nos renove a cada dia nesse novo ano e que a gente possa viver para a Tua glória, na sabedoria do Senhor e no poder do Senhor, que é o Evangelho. A Ti a nossa gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Abrace 1 ou 2, 10 pessoas.